Dadas as matrizes A e B, obtenha primeiro o produto AB. Fazer o produto AB, você tem que lembrar que a ordem é importante, então seleciona linhas na primeira vezes colunas da segunda. Aqui você tem a matriz A, 1, 0, 1. Aqui você tem a matriz B, que era menos 2, 3, 8, menos 5. Então você vai selecionar linhas da primeira, multiplicando colunas da segunda. Vamos selecionar a primeira linha e a primeira coluna. Você pega o primeiro elemento da primeira linha, 1, vezes o primeiro elemento da primeira coluna, menos 2. Multiplica os dois, 1 vezes menos 2. Mais, aí você pega o segundo elemento dessa linha com o segundo elemento dessa coluna, 1 vezes 3. Então é elemento por elemento, o 1 com menos 2, o outro 1 com 3. Isso vai determinar o nosso primeiro elemento. Quando você seleciona a primeira linha e vai multiplicar pela segunda coluna, o resultado estará aqui na primeira linha, na segunda coluna. Você faz 1 vezes o 8, o primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna, mais o segundo elemento dessa linha com o segundo elemento dessa coluna, 1 vezes menos 5. Fechou aqui, porque acabaram-se as colunas. Venho para a linha de baixo. Ela também terá que multiplicar cada coluna. Então, eu vou multiplicá-la pela primeira coluna a princípio. Você tem 0 vezes menos 2, o primeiro elemento vezes o primeiro, somado 1 vezes 3, o segundo vezes o segundo elemento. Por último, você tem a segunda linha multiplicando a segunda coluna. 0 vezes 8, 1 vezes menos 5. 0 vezes 8 mais 1 vezes menos 5. Então, cuidado que você tem que ter que cada elemento, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, assim sucessivamente. Faço as operações, tenho menos 2 com mais 3, isso deu 1. 8 com menos 5 deu 3. 0 mais 3 deu 3. E 0 com menos 5, menos 5. Esta é a matriz A vezes B. No item B, ele pede para a gente calcular A quadrado. Outra coisa que você tem que tomar cuidado. Não basta pegar os elementos e levar ao quadrado. Entenda que A ao quadrado é A vezes A. E se é A vezes A, você tem que fazer a matriz A multiplicada por ela mesma, seguindo o processo de multiplicação de matrizes, linha vezes coluna. Então, copia a matriz A duas vezes aqui e faça a multiplicação de matrizes, selecionando linha vezes coluna. Você vai ter 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 0, 0. Linha 1, coluna 2. Então, venha 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. 1 mais 1. Fechou. Linha 2, coluna 1. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0 também. Linha 2 vezes coluna 2. 0 vezes 1, 0. Opa, essa cor não. E 1 vezes 1, 1. Ou seja, você obteve a matriz 1, 2, 0, 1. Essa é a matriz A quadrado. E depois, no item C, ele extrapola e quer que você faça o cálculo de A elevado a 3.000. Óbvio que se ele colocou isso é porque a matriz A elevado a alguma potência tem um padrão de comportamento. E aí você tem que fazer algumas potências para verificar que padrão é esse. Você já fez no item B o A quadrado.
No item C, a gente vai fazer então A ao cubo. O que seria A ao cubo? A matriz A vezes a matriz A quadrado, por exemplo. A matriz A a gente tem 1, 0, 1. A matriz A quadrada a gente obteve agora no item B. Ela é 1, 0, 2, 1. Vou fazer a multiplicação de matrizes normal, linha vezes coluna. Então eu seleciono linha na primeira, coluna da segunda. Isso vai me dar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Então ficou 1 mais 0. Na primeira linha vezes a segunda coluna, eu vou ter 1 vezes 2, 2. Mais 1 vezes 1, 1. Fechei porque acabaram-se as colunas. Agora eu venho para a linha 2 vezes a coluna 1. Isso vai me dar 0 vezes 1, 0. Mais 1 vezes 0, também deu 0. E a segunda linha multiplicando a segunda coluna, eu terei 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 1, 1. Isso me deu a A ao cubo, que é 1, 3, 0, 1. Com isso, a gente já pode tentar estabelecer que padrão a matriz A elevado a alguma potência está seguindo. Você tinha aqui a matriz A, que seria como pensando A elevado a 1. Essa aqui é a matriz A quadrado. E essa aqui é a matriz A ao cubo. O que está diferindo uma da outra? O que está sendo diferente? Porque tem parte que está igual. Essa parte aqui está sendo mantida sempre igual. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Isso aqui está igual em todas. O que está mudando de uma para outra é essa posição aqui. Esta posição. Esta posição. E se você reparar, o número que está aqui é exatamente o número do expoente. Quando está elevado a 1, é 1. Quando está elevado ao quadrado, é o 2. Quando está elevado ao cubo, é o 3. Se você fizer mais alguma, você vai perceber que está sempre com esse mesmo padrão. Desnecessário fazer. Você pode agora, então, admitir que, pela observação das que você fez até então, das potências que você tem até o momento, a elevado a 3.000 seria 1, 0, 3.001. Essa visualização de potências de matrizes, quando eles pedem um expoente muito grande, é que você tenha que ver o padrão que ela está seguindo.